Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo Jesus, profeta Roberto Silva, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nesta semana eu vi um vídeo onde as pessoas estavam admiradas, porque viram penas de anjos. E naquele momento o pessoal disse, olha, falso profeta, e começaram a argumentar, e eu não estou para entrar aqui nessa área se é falso profeta ou não, porque o vídeo é de um apóstolo, que quando ele ora, segundo os irmãos que estão ali junto com ele, penas de anjo começam a aparecer. Eu não estou aqui para argumentar se era pena de anjo ou não, estou aqui para dizer a reação das pessoas. E os próprios criadores ali do conteúdo mostrando, olha que falso profeta. Então vamos lá. Primeiro, eu não quero entrar na área se era verídico ou não, porque eu não estou a par dessa situação. Mas aqui eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 5, que diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Agora vamos lá, a Bíblia diz que Pedro, por perseguição sobre a igreja, Pedro foi preso. E quando Pedro foi preso na prisão, diz a palavra do Senhor, está escrito aqui na palavra do Senhor, que a igreja orava intensamente por ele. Quando a igreja orava intensamente por ele, olha o que diz aí nos versículos a seguinte, olha. Versículo de número 6, versículo 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Deus enviou o anjo lá na cela, na prisão onde estava Pedro. Ponto. Por aí já começamos a entender que algumas pessoas se admiram por dizer assim, nossa, falso profeta porque viu a pena de um anjo. Eu particularmente, confesso aos irmãos, que eu nunca percebi isso em algo espiritual, sobre ter ou não pena de anjo. Mas aqui está dizendo algo muito maior do que esses vídeos, esse suposto comentário. Diz que o anjo entrou na prisão. Meus irmãos, se é verídico ou não esse vídeo desse apóstolo com penas de anjo, se é real ou não, as pessoas dizem, olha o falso profeta, ou até mesmo ficam admiradas. Eu me pergunto se hoje o Senhor fizesse na sua vida o que fez aqui com o apóstolo Pedro. Será que você também não acreditaria? Porque numa simples coisa as pessoas causam polêmica. E se eu dissesse para você que o anjo do Senhor já apareceu diante de mim? A olho nu, vendo nos olhos físicos. Claro que é espiritual, mas o Senhor abriu a minha visão. E vamos lá então, olha o que diz aqui. O anjo disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Mas Pedro não sabia se era real ou se era uma visão. Então Pedro não tinha ali um discernimento na hora se era real ou se era uma visão. Mas vamos para o ponto principal de Atos 12, que eu entendi, e versículo de número 14. Agora Pedro sai da prisão, o anjo abre as portas, a Bíblia diz que Pedro sai pelas ruas e vai para a casa onde os irmãos estavam orando. Quando Pedro chega lá, ele dirige-se à casa de Maria. Quando Pedro chega lá, diz a palavra do Senhor que Pedro bate a porta. E uma menina chamada Rode vai lá no meio do círculo de oração dos irmãos que estavam lá e diz, olha, Pedro está à porta. Agora olha que interessante. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si, menina. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser um anjo dele. Olha que interessante, eles acreditaram mais que seria o anjo de Pedro do que o próprio Pedro. Então a igreja do primeiro século estava mais preparada a recepcionar um anjo do Senhor do que a nossa geração de hoje. Claro que existe falso profeta, existe falso movimento, mas as pessoas não creem nem mais nos verdadeiros movimentos. Se o anjo do Senhor aparecesse para você hoje, você não acreditaria. As pessoas acreditam mais em um comediante que diz que Deus não existe do que num
Um homem e uma mulher de Deus, verdadeiramente Deus. E olha o que diz aqui o texto. Eles disseram assim: menina, vamos orar porque deve ser o anjo dele. Eles não ficaram admirados porque era Pedro saindo da prisão, não. Não, deve ser o anjo. Os anjos era tão naturalmente ali visto que eles já não tinham aquela preocupação. Aquele olhar e dizer assim: nossa, é o anjo, vamos parar aqui porque o anjo está passando. Hoje as pessoas ficam presas apenas de anjo, como alguns aí estão dizendo que não é de Deus, que é, alguns acreditam, outros não. Irmãos, aqui a igreja estava tão concentrada em oração que Pedro continua batendo. E eles abrem a porta e vê que realmente é Pedro. Nessa geração que nós estamos vivendo agora, muitos não vão ver anjos, muitos não vão ver a manifestação de Deus, muitos não verão os milagres do Senhor que aconteceram no primeiro século. Por quê? Porque não há mais busca. E qualquer resquício de espiritualidade, as pessoas dizem: é falso profeta, é falso pastor, não existe isso. Eu me recordo aqui na palavra do Senhor, que Deus, a Bíblia diz que Moisés estava diante do mar. E Moisés ora e Deus disse: diga ao povo que marche. De repente, o anjo que estava na frente do povo voltou-se para trás do povo, para proteger o povo de Israel contra Faraó. Será que você está preparado para ver o anjo do Senhor? Para ver a presença do Senhor? Para sentir a glória de Deus? E neste século agora, antes da volta de Jesus, anjos começarão a aparecer nas ruas. Não com olhos espiritualizados, né? Não, eu estou vendo anjo. Não, muitos que estão preparados vão começar a ver anjos nas ruas, nas igrejas. Vão começar a ver os anjos do Senhor na sua frente. Muitos serão chamados esquizofrênicos. Sabe por quê? Porque nós, o povo de Deus, que era para ser um povo escolhido, estamos nas redes sociais combatendo aqueles que estão crendo ainda nas coisas de Deus. Eu me recordo que um tempo nós íamos para o vale, e lá no vale, nós chegávamos, irmãos, estava tudo florido, de noite, meia-noite, 1 da madrugada, e pegava fogo aquelas folhas e ninguém se assustava. Ninguém se preocupava, falava: não, é do diabo. Hoje, se alguém vê uma manifestação, primeira coisa que vocês vão falar é do diabo. E nós íamos para o vale, para os montes, e víamos a manifestação de Deus. E a gente percebia que Deus estava ali presente. Hoje você sobe no monte, no vale, você não vê mais. Porque essa geração agora não quer buscar. E qualquer manifestação de Deus, eles já rejeitam. E a Bíblia mesmo já estava alertando que as pessoas rejeitariam a manifestação do céu. Se um mentiroso filho de Satanás se levantar hoje e disser assim: é verdade, muitos de vocês acreditam. Mas se o anjo do Senhor, se a palavra do Senhor se cumprir na sua vida hoje, se Deus decidir manifestar a glória dele na sua vida hoje, muitos de vocês não vão crer, porque estão na carne, não no espírito. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos estar ligados em Deus, porque quando o anjo aparecer, você está preocupado com pena de anjo? Quando o anjo aparecer, eu não sei se você vai ter condições de entender que é Deus que está falando com você, amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Profeta Roberto Silva, seu irmão em Cristo Jesus. Se você chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu amém em nome de Jesus.